gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Thaís e bem-vindos ao meu canal. Então, faz muito tempo que eu não venho aqui gravar vídeo, né? Mas eu já tava querendo voltar pro YouTube, já tinha um tempo. Enfim, eu fiz essa maquiagem inspirada no Twist. Eu fiz pra fazer um vídeo do TikTok, né? Que é aquele Where's My Jewel. Inclusive, me sigam aí no Instagram e no TikTok, é esse user que tá aparecendo aí na tela pra vocês verem o resultado. E eu achei que ia ficar bem legal, e aí eu aproveitei e gravei pra cá, ensinando meio que um passo a passo de como fazer, porque eu acho bem legal. Enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo, e se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal, por favor, deixem um like no vídeo e compartilhem com os amigos, tá? Eu comecei passando um primer, esse primer é maravilhoso, ele é o da Natura Una, então eu só passei normalmente pelo meu rosto inteiro e aí eu já vim com a base. Essa base é da Payot e eu aplico como eu sempre gosto de aplicar, que é com a esponjinha e dando batidinhas, como vocês podem ver aí no vídeo. E eu fiz essa base do rosto normalmente, como eu teria feito em qualquer outro vídeo, em qualquer outra maquiagem. No meu vídeo do Halloween, a Tainá deixou o seguinte comentário. Ela disse que o látex funciona também com cola branca e com folha de guardanapo. Eu usei papel higiênico e deu super certo, então obrigada pela dica. Peguei um pincel de sombra e a cola branca e comecei a traçar o corte que o Twist tem na testa, né? E eu aconselho vocês a não fazerem a linha de uma vez, façam aos poucos, porque a cola branca ela seca muito rápido e você vai acabar tendo que passar ela de novo. Então eu fiz essa camada de cola e aí eu cortei pedacinhos de papel higiênico e fui colando em cima. Depois eu fiz uma outra camada de cola, tá? Igual vocês estão vendo aí no vídeo. E fiz mais uma camada de papel higiênico, pra ficar com uma textura bem legal. E a textura realmente ficou muito boa. E aí, pra finalizar, eu só terminei com uma última camada de cola. Então ficaram 3 camadas de cola e 2 camadas de papel higiênico, começando pela cola e intercalando elas. Depois eu só penteei as minhas sobrancelhas normalmente com gel de sobrancelha e olhando a foto, sempre façam isso olhando a foto, eu notei que o nariz do Twist é um pouquinho maior, né? Então eu quis fazer, eu já vi outras pessoas fazendo isso também, né? E eu quis fazer a mesma coisa que eu fiz na testa, só pra criar uma ilusão de nariz maior, tá? Então foi a mesma coisa que eu fiz na testa, 3 camadas de cola e 2 camadas de papel higiênico. Então, gente, tô interrompendo aqui a edição deste vídeo para falar uma coisa, dar um recado. O que acontece? Eu comecei fazendo essa parte aqui da cola, que não tem problema nenhum. Só que eu, linda, maravilhosa, me empolguei fazendo a maquiagem e comecei a desenhar a boca do Twist. Vocês não querem fazer isso, vão por mim. Vocês primeiro querem passar a parte branca do rosto, a maquiagem branca. Então, assim, invertam essa ordem, por favor. Porque é trabalho pra consertar, porque precisava ficar evitando toda essa área aqui do rosto. Vocês vão ver aí no vídeo. Então, se vocês forem fazer, só invertam essa ordem, tá? Beijos da editora. Todas as tintas que eu usei nesse vídeo são da Color Make, tá? Mas vocês podem fazer essa parte com delineador, também dá pra adaptar o tipo de material que a gente usa, né? Então, eu peguei esse pincel bem fininho de delineado e olhando a foto eu comecei a traçar a máscara do Twist no meu rosto, né? Então, assim, foi muito devagar esse processo, com muita atenção e ainda assim ficou um pouco errado um dos lados e depois eu consegui arrumar sem problemas, porque tem uma parte da máscara dele que é um pouco mais escura, né? Então eu só tracei a linha do lado que ficou um pouco menor, um pouco maior e depois eu pintei ela sem problema nenhum, tá? E aqui foi a parte em que eu me dei conta de que eu deveria ter pintado o rosto de branco primeiro antes de desenhar a máscara. Então eu comecei a passar a tinta branca com uma esponjinha no rosto e assim, eu percebi que essa tinta, se vocês forem usar ela, ela funciona melhor se você usar com pincel e ir fazendo por partes aos poucos, sabe? Não passar no rosto todo de uma vez, ela adere muito melhor com pincel. Então, eu passei até tinta nas sobrancelhas, como vocês estão vendo aí, porque o Twist parece que ele nem tem sobrancelha. E eu já vim pintando aquelas linhas que eu falei que eram um pouco mais grossas antes, então eu vim pintando elas, ó, sem problema nenhum, aquela parte que ficou errada, porque faz parte da maquiagem também.
Aí eu peguei só um cotonete com um pouquinho de água micelar e fui arrumando as partes em que eu achei que estavam borradinhas, só pra ficar mais preciso, e já vim fazendo os dentes. Eu misturei tinta branca e amarela, mas vocês podem usar aquele corretivo que é um pouco mais amarelado, porque os dentes da máscara do Twist não são tão brancos assim, né? E aí eu fui fazendo com um pincel de sombra bem chatinho, e eu fui desenhando aos poucos. Essa parte você tem que ter muita paciência, porque é realmente, assim, um teste de paciência. Mas você vai desenhando devagarzinho e você vai conseguindo. Não pode esquecer de deixar espaço entre os dentes de cima e os de baixo, que vai ser onde a gente vai pintar a gengiva, né? Que vai pintar de vermelho. Vocês já vão ver essa parte mais pra frente. Então, eu fui desenhando. Não desenhei os dentes de baixo até o final lá no queixo, justamente por causa dessa coisa da gengiva que eu falei, tá? Voltei um pouquinho com preto só pra arrumar essa parte ficar mais certinha. E aí já peguei um pincel bem fininho também de delinear, com um pouco de batom vermelho da Quem Disse Berenice. E eu fui passando entre os dentes, né? Então essa parte também você tem que ter muita calma, porque senão borra nos dentes, é uma parte mais demorada. Peguei um pincel ainda um pouquinho maior, né, pra fazer essas partes que são mais fáceis, e as partes que eu precisava de mais detalhe eu peguei aquele pincel fininho como eu mostrei. E aí eu voltei com a misturinha da tinta dos dentes, só pra consertar onde tinha borrado um pouquinho, né. Então assim, é mais um jogo de detalhes essa última parte, assim. Você vai ficar indo e voltando em vários detalhes que você vai percebendo que precisam de um pouco mais de atenção. E aí você vai só arrumando essas coisinhas pequenas. Eu vim com essa sombra roxa só para escurecer um pouquinho algumas partes da gengiva e ficar um pouco mais realista. E aí depois, para que nada da tinta saísse do lugar, eu passei um pouquinho de pó translúcido da Vult, tá? Só um pouquinho, só para selar mesmo. E eu misturei essas duas sombras que vocês estão vendo aí pra dar uma profundidade nos olhos dele. O Twist parece que ele tem muitas olheiras, né, de cansaço. Não sei se é de cansaço de tanto matar a gente, né, mas ele tem umas olheiras. Aí a gente vai fazendo isso, ó, só passando em volta dos olhos mesmo. E depois eu passei um pouquinho de delineador para os olhos parecerem mais pesados e mais fechados também. Eu peguei a mesma sombra marrom que a gente misturou lá pra fazer as olheiras e eu fui fazendo algumas rugas. Uma dica muito boa é você franzir a sua própria testa, eu vou fazer aí no vídeo agora, e você traçar onde enruga, sabe? Que fica um pouco mais realista também, tá? Então essa é uma dica muito boa pra fazer rugas. E eu fui fazendo aí, eu fiz na testa, entre as sobrancelhas e ao redor dos olhos um pouquinho. Eu voltei com a tinta preta e eu fui passando com a mão muito levinha, bem aonde a gente fez as rugas, né? Porque isso dá um jogo de sombra muito legal e faz parecer que tem mais profundidade, fica mais realista. Então eu fui só fazendo isso e depois eu peguei a mesma sombra e eu desenhei meio que as linhas que seguram a máscara dele no rosto. Se vocês olharem na foto, vocês vão conseguir ver. Então eu tracei a linha da máscara até o topo da minha orelha e depois pra baixo, que são as linhas que seguram a máscara dele, né? E aí eu vim com um pouquinho da tinta preta novamente e pra criar essa profundidade eu passei também com a mão bem levinha em cima dessas linhas que a gente criou. E aí eu fiz a bolinha como se fosse a parte que tá segurando a máscara. Eu vim então com o meu sangue falso, que nada mais é do que corante de alimento líquido. E assim, eu gosto muito de usar o em pó e misturar ele na glicerina, porque ele sai muito mais fácil. Esse daí ele saiu, só que deu um pouco mais de trabalho na água quente. Precisando de água quente pra sair, sabe? E aí eu fui só passando, ó, em volta da parte em que a gente fez a textura lá com a cola e o papel higiênico. E fui dando esses detalhes finais, tá vendo que escorreu um pouco, aí eu tentei fazer com que não escorresse até a máscara, então eu fiquei virando o rosto assim. E foi isso. Aí eu voltei com o batom vermelho que a gente usou lá nas gengivas e eu fui traçando essa linha com o mesmo pincel também que a gente fez as gengivas. Então eu tracei essa linha, né, da parte de cima da sobrancelha até a pálpebra, e aí com a pálpebra aberta eu tracei o restinho da linha pra baixo, até quase chegar na máscara.
Depois eu só prendi meu cabelo, eu fiz algo bem simples, eu só fiz 2 coques em cima da cabeça mesmo, assim. E eu já vi muita gente fazer 3 coques e colorir, né? Porque o twist, ele tem 3 cores diferentes, assim, na cabeça dele. Mas eu não quis fazer isso esse dia, gente, porque eu tinha acabado de lavar o cabelo. Depois eu resolvi que, como eu não tinha roupa nada, eu ia desenhar a roupa do twist. E aí, o que eu fiz foi pegar a tinta preta, eu tracei essas 2 linhas, né? Eu tracei uma faixa preta no meu pescoço, igual vocês estão vendo aí no vídeo. E eu vim com a tinta branca e cobri essa parte do pescoço que ficou branquinha, né? Que ficou sem nada, cobri de branco pra meio que ser uma continuidade e ficar bem bonitinho. Depois eu só vim com a tinta branca e eu passei, né, por todo o resto do pescoço e do colo. Porque eu queria simular essa coisa da roupa dele, como eu falei. E eu queria tirar a foto, então eu desci bastante com essa tinta. E depois eu tracei essa linha vermelha para ser o babado da roupa dele. Eu poderia ter feito ondulada, né? Hoje em dia eu faria ondulada, mas eu acho que eu já tava cansada que eu nem pensei nisso. E depois eu voltei com um pouco da tinta branca e eu passei aqui um pouco atrás do ombro, porque eu percebi que dependendo da posição ia aparecer na foto, né? Isso é uma dica bem legal, pintar essa parte de trás, que aí não vai aparecer na foto. E depois eu só tracei as 3 linhas, né, da roupinha dele, e foi uma lateral, uma central, como vocês estão vendo aí, e outra lateral. Só fiz 3, só pra ficar algo bem básico mesmo. E aí eu terminei de pintar toda a parte de branco em que apareceria na foto e no vídeo, né? E foi isso. A maquiagem tá pronta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sempre me divirto muito fazendo. E, bom, com coisas que a gente tem sempre em casa, né? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like e me sigam no Instagram, que eu sempre posto vídeo de divulgação desses vídeos lá, tá? Beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tá da hora? Posso tocar? Não, que tá molhado ainda. Eu peguei, viu? Não, mas tá da hora. Vem! Parece o quê? Que seus dentes tá tudo torto. Que tá tudo pra fora, né? Especialmente esses daqui, ó. Da hora, né? Agora eu só vou fazer maquiagem assim pro meu canal. Essa é a boca, né? Não é essa boca. É um desenho, tipo, em cima do... Essa é a do gato, I think I finished. Eu acho que eu acabei. Ok, eu não acabei, troca.